Estamos estudando nesta semana sobre a educação e a redenção. Como que a educação cristã pode auxiliar no processo de redenção dos seres humanos? Isso é, tornar seres humanos caídos e poluídos pelo pecado, torná-los em seres humanos puros, justificados. Esse é o estudo que estamos fazendo. Vimos que a obra principal da educação é restaurar no homem a imagem de Deus. E ontem nós estudamos um pouco sobre a imagem de Deus, o que é essa imagem de Deus, essa imagem intelectual, mental, espiritual de Deus, da qual nós somos coparticipantes. Nós participamos da imagem de Deus, fomos feitos à semelhança de Deus. Das figuras principais, irmãos, ou melhor, a principal figura nesse processo de restauração e de redenção é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para expiar os nossos pecados, para purificar-nos dos nossos pecados através da fé e da aceitação do seu nome. Jesus é citado na Bíblia por vários nomes. Alguns deles são como o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho do Homem. Jesus gostava desta denominação dada a ele, o Filho do Homem. Mas ainda o Senhor Jesus é chamado de Salvador, de Redentor, de Senhor, do Cordeiro de Deus. Todos esses nomes, irmãos, mostram características do Senhor Jesus Cristo. Características pessoais do Senhor Jesus Cristo que foram disponibilizadas pelo céu, disponibilizada para que ele pudesse vir aqui nos ensinar. Mas há um outro texto, irmãos, um outro título que era dado a Jesus, eu quero que vocês vejam comigo, João capítulo 1, verso 38. Esse título foi dado por dois discípulos que eram discípulos de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. E eles chegaram então a Jesus. Veja lá no verso 38 de João 1, diz assim: Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Os discípulos de João se dirigiram ao Senhor Jesus como Rabi, mestre, professor. A obra da redenção, irmãos, é uma obra de ensino, é uma obra de iluminação, é uma obra de instrução. E essa instrução, nesse processo de instrução, o Senhor Jesus é a principal figura que pode nos iluminar, acerca do plano de Deus, que pode nos iluminar acerca do plano da salvação. Vamos ver, irmãos, o profeta Isaías se referindo ao Senhor Jesus. O profeta Isaías profetizando acerca do Senhor Jesus. Se você olhar lá o livro de Isaías, no capítulo 11, dos versos 1 a 9, ele fala sobre o rebento de Jessé, ou seja, alguém que viria da tribo de Jessé, nosso Senhor Jesus Cristo. E veja lá o que ele diz no verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Senhor Jesus Cristo seria dotado do espírito de sabedoria, do espírito de inteligência, do espírito de temor do Senhor, de conhecimento do Senhor. Nesse sentido, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos mostra qual é a sabedoria do Senhor, qual é o conhecimento do Senhor, como devemos conhecer o Senhor. E a profecia se estende, irmãos, ainda para mais depois do Senhor Jesus, agora para a segunda vinda do Senhor Jesus, e diz como vai ser essa terra com o conhecimento do Senhor. Quando a terra, o planeta Terra, depois da segunda vinda de Jesus, vai estar iluminado com o conhecimento do Senhor. Vai estar sabendo o conhecimento, vai estar conhecendo o Senhor. Isaías 11, de 6 a 9.
Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Veja, irmãos, um mundo de paz, um mundo de harmonia. Hoje o que a gente vê na natureza, irmãos, é um mundo de competição, um mundo de luta, um mundo de morte, onde os mais fortes matam e comem os menos fortes. Mas aqui, quando tivermos o conhecimento do Senhor, quando essa terra estiver plena do conhecimento do Senhor, vai haver harmonia total. E essa harmonia total é expressa aqui nessa figura de linguagem de animais mansos e animais ferozes, todos agora mansos, todos convivendo pacificamente. Outro personagem, irmãos, foi buscar Jesus e o chamou de Rabi, e esse foi Nicodemos. João capítulo 3, versos 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chamou Jesus de mestre. E qual foi a primeira lição que o mestre Jesus deu para ele? Olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando para um homem religioso, um fariseu, alguém que ia na igreja. E Jesus falou para ele: olha, você precisa nascer de novo. Se você olhar, irmãos, o capítulo 3, você vai ver as lições que Jesus deu a Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito. É preciso que se nasça do Espírito para ter a vida eterna. Nós estudamos semana passada, adorar em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Isso quer dizer o quê? O Espírito Santo precisa nascer em você. O Espírito Santo precisa possuir você. Você precisa ser nascido agora pelo Espírito Santo. Mas dentre as lições que Jesus ensinou aqui no capítulo 3 até o verso 21, do verso 3 até o 21, nós encontramos o verso áureo da Bíblia, irmãos, a coisa mais importante que Jesus podia ensinar com relação a Deus, com relação ao plano da redenção. Veja lá, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este, irmãos, é o principal ensinamento. O principal ensinamento que o Senhor Jesus, como professor, ensinou. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo a tal ponto de dar seu Filho para morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Deus ama os seres humanos. Deus ama a mim. Deus ama a você. Deus ama seus filhos. Deus ama seus pais, seus parentes, seus amigos. Deus ama a humanidade. Esse é o ensinamento. Não é um Deus que está querendo punir as pessoas, mas é um Deus que ama, que quer salvar. Um Deus que ama para que todo aquele que creia no Senhor Jesus Cristo seja salvo. Que nós possamos estar incluídos nessa turma, irmãos. Nessa turma que vai ser salva, porque creu no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus que veio a esse mundo morrer para nos salvar.